Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista para o Estratégia Carreiras Jurídicas. E hoje eu estou aqui com o Leonardo Saar, que ficou em primeiro lugar no concurso da Procuradoria do município de Mairinque. E ele vai contar para a gente um pouquinho sobre a preparação dele, os métodos de estudos e como ele conquistou essa primeira colocação. Tudo bem, Leonardo? Muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite e meus parabéns! Eu que agradeço, tudo ótimo. Para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse. Conta para o pessoal de onde você é, quantos anos você tem, a sua formação. Formação não, né? Um pouquinho do seu currículo. Bom, meu nome é Leonardo Saar Mello, eu tenho 25 anos, eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação em Ciências Públicas e Gestão Pública, Direito Administrativo, da parceria do Estratégia Concursos com a Faculdade Unileg. Olha só que legal! Temos então aí um aluno dessa pós-graduação que o Estratégia Carreira Jurídica oferece, né? Depois você vai contar pra gente como que foi a sua experiência. Mas, Leonardo, por que a Procuradoria? Quando foi que surgiu? Quando foi que você começou a estudar? Olha, em 2018 eu estava entrando no meu último ano de faculdade e eu comecei a estudar, eu já sabia que eu queria serviço público, mas eu ainda não tinha certeza de qual cargo. E eu percebi que a carreira da Procuradoria, principalmente Procuradoria Municipal, era incrível para quem estava procurando um cargo imediato e como uma escada para começar a estudar para as carreiras que exigem prática jurídica. E eu também percebi que o interior do estado de São Paulo tinha muita oportunidade. Então, a minha família é do interior, aqui do estado de São Paulo. Eu estava com o planejamento de voltar a morar por aqui, sentia bastante falta da minha família. Então, eu acabei utilizando essa estratégia para fazer provas de procuradorias municipais, principalmente do interior de São Paulo mesmo. Então, você estuda desde 2018. Isso. E que concurso escada, né? Porque já é o concurso. Pois Tem muitas vezes que Procuradoria Municipal tem salários até melhores do que alguns estaduais, né? Então, na época eu não sabia disso. A primeira impressão que eu tive era que seria um concurso escada. Até porque você olha o edital e normalmente os salários não são tão atrativos. E com o passar do tempo eu fui descobrindo que o ideal seria olhar o portal da transparência. E como tem... É outra coisa, né? Tem honorários sucumbenciais envolvidos, então só depois de um tempo que eu fui descobrir que, na verdade, não precisava necessariamente ser escada, podia construir carreira, né? E o seu concurso oferecia apenas uma vaga, né? Você esperava conquistar essa uma vaga? Jamais. Assim, é claro, a gente faz o concurso pensando em conseguir, né? Mas as provas desse ano, 2021, estavam com notas muito altas. Então eu já pensei, poxa, acho que não vai dar para mim. Eu até saí da prova com essa sensação, eu pensei, eu acho que eu fiz uma boa primeira fase, mas a fase de peça alguém vai acabar me passando. E no final foi uma surpresa quando saiu o resultado. Eu imagino que vocês sempre acham, né, que tem pessoas melhores. Sim. E assim, o nível para a Procuradoria tá bem alto, né? Tá. Uhum. Eu acho que de 2020, 2021 para cá, tá gerando bastante expectativa o cargo. Tem bastante gente focado na advocacia pública porque está esperando a AGU, está esperando algumas grandes PGS, então, e acaba fazendo, obviamente, Procuradoria Municipal também, então tem muita gente preparada fazendo prova. E as notas realmente, às vezes, assustam, mas também é uma questão de você se preparar e encontrar o concurso certo, porque tem muito concurso de Procuradoria, então... por mais que tenha bastante gente capacitada, o pessoal se divide. Não é todo mundo que faz em São Paulo, não é todo mundo que faz interior. Então, acaba tendo boas oportunidades. Tem algumas oportunidades escondidas ali, né, que tem que aproveitar. Exatamente. É o que o pessoal aqui do Estratégia mesmo sempre fala, os tesouros escondidos, né, nas procuradorias. Às vezes você vê uma procuradoria do interior do estado do Paraná e você não dá muita bola, mas ela pode te oferecer uma remuneração maior do que um analista de tribunal e etc. Com certeza. E as matérias, assim, é bem focado no direito, né? Também às vezes tem menos matérias do que alguns concursos fiscais, enfim. Sim, com certeza. Assim, para quem pensa em fazer uma escada de preparação, o bom, pelo menos na minha análise, o bom de você estudar para procuradorias é que você acaba já estudando matérias que vão estar numa PGE, numa AGU.
Então, você, de fato, está se preparando para um concurso maior. Você não precisa, muitas vezes, se preocupar com matemática, informática, raciocínio lógico. Muitas vezes é só matéria jurídica ou português e matéria jurídica, então dá para conciliar bem. E você já teve outras reprovações? Quantos concursos você chegou a fazer desde que você começou a estudar? Olha, o meu primeiro concurso foi em janeiro de 2018. E de lá até aqui eu fiz 17 provas. Uma foi a PGE Paraíba e as outras foram todas no interior de São Paulo. Eu fiz dois concursos na área fiscal, fiz dois concursos, um de fiscal tributário e o outro de auditor fiscal, e as outras provas de procuradoria municipal. Então foram várias provas, muitas reprovações, algumas aprovações nesse caminho, mas também muitas reprovações. Normal, né? Quantos anos você ficou focado para a procuradoria? São 4 anos. Na verdade, assim, a gente vai mudando o nosso método de estudo no decorrer dos estudos mesmo. A gente vai amadurecendo, né? Então, 2018, 2019 eu estava estudando, mas 2018 eu estava na faculdade. Então, eu precisei parar um tempo para fazer TCC e dar atenção devida à faculdade. Então, o primeiro semestre de 2018 eu foquei em estabelecer o núcleo duro de procuradorias. Eu fiz algumas provas, até consegui alguns bons resultados, mas ainda não era o que eu queria. E daí eu precisei dar uma atenção para a faculdade, porque a minha faculdade era anual, né? Eu fiz Federal do Paraná e o primeiro semestre de 2018, como eu estava focado em concurso, eu bombei em várias matérias. Então, o segundo semestre eu tive que correr atrás e recuperar ponto, né? Então, eu acabei deixando de lado um pouquinho o estudo para concurso para me dedicar à faculdade, consegui a formação. Em 2019 eu comecei a estudar de verdade, mas ainda sem a melhor estratégia. Em 2020 eu conheci a pós do Estratégia Carreiras Jurídicas e daí eu consegui ter algum contato com o material de vocês. E eu vi que eu me dava bem com o estudo por PDF. E daí foi em 2020, final de 2020 e o ano de 2021 inteiro que de fato eu posso dizer assim, com uma estratégia melhor, né? Eu estudei de forma mais acertada. Você chegou a assinar o Estratégia Carreira Jurídica? Isso, eu fiz a assinatura anual da Carreiras Jurídicas. Então conta pra gente um pouquinho da sua experiência primeiro com essa pós-graduação da Unileia. Olha, a pós eu achei ela perfeita para quem está querendo um título, mas está com foco em estudar para concurso. Então, Então, são vocês. Se você tem essa preocupação em aproveitar o seu tempo, continuar estudando para concurso, mas ter o título também. A pós ela é excelente nesse aspecto. E a experiência que eu tive com a pós, que foi diferenciada, foi realmente ter o contato com os PDFs, porque eu nunca tinha estudado por PDF. Eu sempre estudei por livros, sinopses e anotações pessoais. E quando eu comecei a estudar por PDF, eu vi que otimizava muito o meu tempo, porque eu não precisava pegar um compilado de livros e fazer o meu material, eu já tinha um material pronto, né? Então, acho que a principal característica da pós para mim foi que eu pude entender que essa sistemática era mais vantajosa. E foi em decorrência dela que eu fiz a assinatura das carreiras jurídicas no final de 2020. E qual foi a importância dessa assinatura do Estratégia Carreira Jurídica para a sua aprovação? O que você achou dos materiais? Conta pra gente. Olha, eu mudei completamente o meu jeito de estudar. No final de 2020, o ano de 2021 inteiro, então ela foi importante porque ela me mostrou uma nova forma de preparação. E de fato, assim, eu usava bastante as rodadas. Eu não me adaptei muito bem com a trilha, eu vejo o pessoal que se dá muito bem com a trilha, mas eu acabei não me adaptando. Só que eu aproveitava o indicativo da trilha para fazer um cronograma próprio e usava os PDFs, os resumos, e assim, foi sensacional. Você falou que você fez seu próprio cronograma. Como que funcionava? Você estudava por ciclos? Conta pra gente. Então, eu vou te confessar que eu nunca fui muito organizado. Então, eu aproveitava o sistema de ciclos e o sistema de trilha estratégica para me inspirar bastante. Então, eu montei uma tabela no Excel,
muito inspirada na sequência de ciclos do Estratégia que a assinatura oferecia, só que eu tentava adaptar para a minha realidade de carga horária mesmo. Então, um ciclo que eu não conseguia cumprir no dia, eu partilhava ele em 2, e eu achava mais fácil partilhar ele em 2 num cronograma próprio. E daí eu acumulava com mais questões, eu me aprofundava em outra matéria da semana passada, por exemplo, que eu achei que não tinha pegado muito bem. Então foi basicamente usar um sistema, principalmente de ciclos, que o Estratégia já oferecia e adaptar. Ah, tá. Então você adaptava a trilha. Isso, uhum. E qual que era a sua média de matérias que você estudava por dia? Olha, meu estudo mudou bastante até dentro do ano de 2021, mas eu tentava manter uma média de 3 matérias por dia. Normalmente eu fazia 2 matérias de manhã, uma matéria à tarde, e daí no final do dia eu fazia questões para revisar as matérias do dia. Então você passava praticamente o dia todo estudando. Isso, 2021 eu tentei me dedicar só aos estudos, então eu consegui ficar com uma carga horária livre, né? E eu estudava das 9 da manhã às 5 da tarde e dava 7 horas líquidas. Parava para almoçar, obviamente, né? Peraí, depois das 5 ainda fazia questões. Não, eu fazia assim, das 9 a meio-dia eu fazia 2 matérias. Daí eu parava para almoçar, meio-dia uma hora eu voltava e fazia da meio-dia às 3 uma matéria e das 3 às 5 questão. Então, de noite conseguia descansar. De noite, toda noite eu descansava. Beleza. Nem eu, às vezes, nem estudo para concurso, não dá tempo de eu descansar. Isso. Assim, não vou dizer que toda noite, porque... Sempre tem outras coisas também, né, pra fazer. Eu acabei pegando, eventualmente, algum trabalho, eu sou advogado, né? Então, às vezes tinha algum processo que eu ajudava um colega e eu deixava a noite livre para esse tipo de atividade. Entendi. Final de semana, conseguiu ter uma vida social, manter? Consegui, assim, como eu disse, esse ano de 2021 eu consegui montar uma estratégia bacana para não ficar tão cansativo o estudo, porque 2019 foi um ano muito difícil com trabalho e estudo e eu percebi que não estava rendendo tão bem. Então eu passei o ano de 2020 me programando para 2021 ficar só estudando, até a questão financeira mesmo, né? E eu acabava tendo a noite livre e final de semana eu estudava no sábado, eu estudo ainda, né, no sábado, e eu deixo o sábado para jurisprudência, então sábado de manhã e à tarde. Eu acompanho os informativos, reviso jurisprudência. E acompanhava também o sistema de rodadas do Estratégia. E domingo eu fazia uma peça de treino, normalmente eu fazia questões também para revisar a matéria da semana, mas assim, uma carga horária bem pequena, 3 horas, 3 horas líquidas, 3 horas e meia, e tirava o domingo para aproveitar com a minha família, com a minha namorada e curtir, né? Ou como um dia de folga mesmo. Mesmo assim, foram anos bem pesados, né? Foram. Uhum. Você falou em 2019, você se preparou até financeiramente. 2019, então, você trabalhou bastante também? Isso, assim, eu trabalhei em 2018 e eu já estava com esse planejamento de guardar um dinheiro para estudar para concurso. Só que eu não consegui parar de trabalhar em 2019, porque eu ainda precisava de um pouquinho mais de dinheiro. Então eu advoguei e sempre com essa ideia de poupar dinheiro e guardar um dinheiro para em um dado momento, de fato, reduzir bastante a carga de trabalho, mas ter alguma subsistência, né? Legal. Então, 2021 foi o ano que eu consegui reduzir bastante a carga de trabalho. Foram 3 anos, nos 4 anos eu trabalhei e estudei, só que em 2021 eu trabalhei menos. E foi legal que foi tudo certinho, né? Porque agora que saíram a maioria dos concursos, então você se planejou bem. Eu tive um pouquinho de sorte, porque assim, ninguém contava com a pandemia, e a pandemia ela acabou represando muitos concursos. E quando eu percebi que isso podia acontecer, daí eu acelerei o meu planejamento de guardar dinheiro e parar, pensando que 2021 seria um ano produtivo. E agora, eu tô com dúvida, ainda não finalizou a entrevista, mas eu tô com essa dúvida aqui, eu quero perguntar, vai descansar? Ou vai? Porque eu tô pensando aqui, é tanto tempo, né? Estudando, planejando. Imagino que você deve estar louco para assistir série, ler alguns livros que ficaram ali. Então, essa dúvida que você tem, eu também tenho. Eu tô bem confuso ainda, a homologação saiu essa semana. E, na verdade, eu tô, desde 2021, sonhando com o PGDF. Então, eu estudei pensando em fazer o PGDF. E acabou que a PGM Mairink foi uma surpresa, eu estou muito feliz com o resultado, e ela traz características que me faz querer parar, porque ela é perto da casa dos meus pais, perto da casa da minha namorada, tem uma boa remuneração e tem uma carreira bacana. Mairink é um município sensacional, assim,
Eu confesso que eu estou tentado a dar uma chance para a Mairink como uma carreira. Eu realmente achei sensacional tudo que eu vi e tudo que eu estudei a respeito da cidade e do concurso e do cargo. Mas a gente sabe que as nomeações às vezes demoram um pouquinho, né? Então, até sair a nomeação é um problema para o futuro, eu vou continuar estudando, não tem outra coisa que me garanta. E Mairink permite advocacia privada? Permite. Oh, beleza, gente. Então, já é uma ótima oportunidade mesmo. Sim, com certeza, com certeza. Voltando à sua preparação, conta pra gente, você fazia resumos? Como que você fazia os seus resumos, a sua revisão? Então, eu baixava os PDFs e grifava em cima do PDF mesmo. Os PDFs do Estratégia, eles têm um resumo no final, né? Então, eu usava muito o resumo do Estratégia mesmo. Às vezes, no meu ciclo de revisão, eu acabava nem usando as minhas anotações, usava o resumo do Estratégia, mas eu também tinha anotações próprias, principalmente para algumas matérias que eu tinha mais dificuldade. E como foram muitos anos estudando, estão sendo, né? Eu tenho anotações de 2018, de 2019. Anotação à mão? Anotação à mão e no Word. Eu tenho alguns cadernos antigos, por exemplo, eu gosto de, na véspera de prova, não mexer no computador, não ficar vendo minhas planilhas do Excel, não ficar vendo o Word. Eu pego meu caderno de erros, que é tudo anotação à mão, e eu reviso, porque são as matérias que eu realmente tenho dificuldade. Normalmente alguma decoreba, direito financeiro, que tem algumas coisinhas da lei de responsabilidade fiscal que são chatinhas de decorar. Então, um dia antes da prova, eu pego o caderno escrito e eu fico revisando. Então, eu tenho tanto anotação desse caderno de desespero, assim, e quanto anotação no Word também, de matéria um pouquinho mais longa que exige um raciocínio maior. Você falou que fez 17 provas antes de Mairink. O que você acha que fez diferente nessa prova para conquistar essa primeira colocação? Então, na verdade, eu acho que é um processo mesmo. Eu vim fazendo diferente, eu vim tentando estratégias diferentes de estudo até encontrar uma que começasse a dar resultado. Então, o Mairink foi, na verdade, uma consequência do passar dos anos. Tanto é que uma semana antes de Mairink, eu fiz PGM São Roque, a segunda fase, e eu também fui super bem. E eu fiquei em quarto agora no resultado final, e daí uma semana depois eu fiz Mairink, eu fiquei em primeiro. Algumas semanas depois eu fiz Ferraz de Vasconcelos e eu também consegui um resultado satisfatório. Então eu acho que Mairink, na verdade, ela estava na hora certa. Começou a sedimentar, né? Isso. Tudo que você estudou. Uhum. Eu posso te dizer que eu nem estudei pro edital de Mairink, porque quem faz PGM no interior de São Paulo sabe que tem muito edital. Então eu estava fazendo várias provas. E Mairink foi mais uma dentro da minha sequência de provas que acabou sendo a que pode mudar a minha vida, né? Pode ser a minha carreira, né? E lá não tinha matérias específicas para esse concurso? Uhum. Você chegou a estudar também, Sim. mas... Normalmente eu faço assim, no meu planejamento eu tiro a última semana antes da prova para estudar lei local e revisar alguma questão que se diferencia das outras provas. E Mairink tinha um diferencial que cairia português, além da lei local. E também tinha um enfoque um pouquinho maior em previdenciário do que as últimas provas que eu vinha fazendo. Então, eu já vinha estudando previdenciário algumas semanas, e na última semana de Mairink eu estudei português, só isso. Eu parei a semana para estudar português e legislação de Mairink. Então, Leonardo, conta pro pessoal aí para dar um gostinho aí, como que foi no dia que você viu o seu nome ali em primeiro lugar, vaga única? Olha, vou ser bem sincero, a minha maior emoção a respeito de Mairink não foi nem o dia que saiu o resultado da segunda fase. Foi muito significativo para mim o resultado da primeira fase. Então, quando saiu o resultado da prova objetiva, eu nunca na minha vida tinha tirado mais do que 90 numa prova. E era até um tabu pessoal, porque eu pensava assim, nossa, tem gente que faz prova e acerta 94%, 95%, e eu tô aqui preso nos 80%, não consigo subir no máximo 85%. E eu realmente achava que eu tinha alguma limitação, que eu nunca ia conseguir passar de 90%. E daí saiu o resultado, eu tirei 98% na prova objetiva. E nossa, pois é. Aí você falou, tô garantido. Daí eu fiquei assim, incrédulo. Eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Fiquei extremamente surpreso.
E aí eu já senti que eu tinha grande chance de passar, porque era a maior nota da prova objetiva, eu sabia que tinha feito uma boa segunda fase, então eu já, nesse dia, eu já tive a sensação da aprovação, sabe? Por conta da nota da prova objetiva mesmo. E a família deve ter ficado a maior alegria, né? Ficaram muito felizes. Eles sentiram mais quando saiu a homologação, porque até para manter as expectativas baixas, eu fui contando parcelado, né? Quando saiu o objetivo, eu falei, olha, fui bem, mas não disse muito quão bem eu tinha ido. Daí saiu a segunda fase, eu falei, olha, eu tô passando, mas ainda tem recurso, vamos esperar. Daí quando homologou, e daí a gente pode comemorar. Tá vendo, pessoal? Esse momento chega. Parece que é uma virada de chave, né? Sim, de repente, aquilo ali, você fica pronto, né? Para as aprovações. Uhum. E daí muda a vida. A minha cabeça agora é totalmente diferente, porque eu começo a sonhar com o cargo, fico imaginando como vai ser a carreira. Então, de fato, muda a chave, né? Depois que eu tive a aprovação e eu vi que deu certo mesmo, daí mudou completamente o meu dia a dia. E além disso, sonhar também com o tempo que você vai ter para fazer coisas que às vezes você deixou para trás, né? Que teve que parar por conta dos estudos, dos hobbies. Com certeza. Maravilhoso. O serviço público permite muita coisa. Sim. Esse período de estudo é um período de muitas renúncias, né? Sim. Então você acaba querendo aproveitar ao máximo agora. E que mensagem você gostaria de deixar para o pessoal que está se preparando e pretende conquistar também a Procuradoria aí dos Sonhos? Olha, eu sempre acompanhei e sempre acompanho entrevistas de aprovados e eu, por um bom tempo, achei que eu nunca estaria aqui. Eu acho que o que mudou a minha preparação foi perceber que a gente não fracassa. O fracasso não existe, na verdade. O fracasso é uma invenção. O que acontece é um processo. Temos algumas reprovações no processo, mas se a gente tiver a coragem de encarar a reprovação, identificar aonde a gente errou para tentar melhorar nas próximas, acaba que é inevitável, assim, uma hora vem a aprovação. Então, a única mensagem que eu queria deixar para o pessoal é que eu também passei por muitos apuros nesses 4 anos, muitas reprovações, sofri muito com algumas reprovações e passei a entender, depois de um tempo, que, na verdade, elas não são nada além de reprovações. Elas não são um carimbo de fracasso. Quem reprova não é um fracassado. Ele só está evoluindo num processo, se ele continuar estudando, ele vai ter, com certeza, todo mundo tem a chance de ser aprovado em um concurso. É isso aí. Tenho certeza que vai motivar muito o pessoal que está nos assistindo. Muito obrigada, viu, Leonardo? Eu que agradeço. Você seja muito feliz lá na Prefeitura de Mairink e nos próximos concursos aí que for fazer. Vai conquistar também a aprovação. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada pela sua atenção. Se você gostou, se te motivou, não esqueça de curtir esse vídeo, de deixar aqui embaixo seu comentário, seu feedback do que você achou. E até uma próxima entrevista. Boa sorte nos estudos!